Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre Gideão, o nosso episódio 4, que a gente vai falar sobre exercendo o chamado na peleja, né? Nós vamos falar as atitudes que Gideão teve em meio ao período de guerra. Mas antes, vamos começar? Bom, nós vamos explanar a nossa leitura bíblica vai se passar no livro de Juízes. A gente vai trabalhar nesse episódio com dois capítulos diferentes, capítulo 6 e capítulo 7, e alguns versículos de cada capítulo. Nós vamos aqui aprender com Gideão quais são as atitudes que nós devemos ter em meio ao período de guerra, em meio ao período de batalha. Mas vamos começar a nossa leitura. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abisraelitas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naftali. Então nós percebemos aqui esse ajuntamento inimigo, que é como Satanás e seus demônios, ele vem para querer nos derrubar, para querer nos destruir. Ele vem com o seu ajuntamento. E Satanás faz isso mesmo. Sabe, nós percebemos aqui que a história de Gideão, ela diz muito sobre isso, né? Esses inimigos, eles estavam ali querendo a destruição do povo de Israel. O objetivo de Satanás é nos destruir, mas isso começa com ele gerando medo dentro de nós. O inferno é unido, por isso devemos ser revestidos com o Espírito do Senhor. Nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo para nós não cairmos nas astutas ciladas do diabo, naquilo que o diabo quer que a gente caia, naquilo que ele quer que a gente faça. Então nós também precisamos nos manter firmes e vigilantes. Repare aqui que esse ajuntamento inimigo, ele não serviria para colocar medo, ele não deveria servir para colocar medo no coração de Gideão, mas sim para fortalecer a fé dele em Deus. Porque se ele visse e ficasse com medo ali da peleja, ficasse com medo ali daquele exército inimigo, ele não ia conseguir cumprir o chamado do Senhor. Então nós precisamos sim nos manter firmes em Deus, nos manter firmes aos mandamentos e às ordenanças de Deus e ter a nossa fé firme nele. Outro ponto muito interessante é o revestido do Espírito Santo, que nós vemos nesse versículo que diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abisraelitas se ajuntaram após ele. Então nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo, pois só ele pode nos capacitar, só ele é apto para nos revestir, nos dar forças para a batalha, para nós vencermos os exércitos do diabo e de seus demônios. É o Espírito Santo que nos reveste, blinda, protege, capacita para realizarmos o propósito do Senhor. Não é por mérito próprio, não é por meio de nós mesmos, não é nenhuma estratégia humana, mas é no sobrenatural. É realmente quando o Espírito Santo, ele nos reveste, ele tira todo o medo, ele nos capacita, ele nos dá coragem para enfrentar Satanás. Então, de nós mesmos, nós não somos capazes. Quando a gente está na nossa própria natureza, na nossa vontade, nos nossos desejos, nós não somos capazes de vencer a Satanás. Mas quando nós somos capacitados por Deus e pelo Espírito Santo, nós somos totalmente aptos a vencer o diabo. Outro ponto muito interessante aqui de exercendo o chamado na peleja é o aviso para a guerra, aviso para a peleja. Deus nos chama para a peleja, Deus nos chama para batalharmos espiritualmente contra Satanás. Não podemos ser negligentes e negarmos esse chamado. Não podemos ser pessoas preguiçosas espiritualmente, ser pessoas remissas quanto à nossa responsabilidade diante dos adversários. Mas nós precisamos lutar junto com Deus, nós precisamos lutar no mesmo time que Deus, como nós podemos ver nesses versículos que dizem assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, qual tocou a rebate, e os abisraelitas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Então repare que ele também fez aquele ajuntamento solene.
o Gideão, ele juntou algumas tribos ali para ajudar na peleja, para ajudar na guerra contra os amalequitas, né, contra aqueles povos do Oriente. Então, assim como o inferno é unido, porque a gente percebe isso, né, tem até os versículos da Bíblia que falam nisso, que o inferno é unido, o corpo de Cristo também está unido para a guerra, ele precisa estar unido para a guerra espiritual, porque a casa dividida, o corpo dividido não é corpo, não tem como ele subsistir, não dá para ele guerrear uma guerra e sair vencedor desse jeito no mundo espiritual. Então nós precisamos nos manter unidos com Cristo, nos mantermos unidos com seu corpo e nós iremos pelejar espiritualmente para derrotar Satanás e seus demônios. Então nós podemos perceber que as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a igreja. E a igreja de Cristo é cada um de nós. A igreja de Cristo, ela também é quando o corpo de Cristo está unido em um propósito, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor e pelejando contra o inferno. Nós também podemos ver a prova, o sinal que Gideão pede a Deus. Nós percebemos aqui que Deus dá esse sinal, mais para frente a gente já vai ler sobre esse versículo, mas Deus também nos dá sinais até hoje que Ele está conosco. Deus nos fala na sua palavra, nas suas escrituras, que Ele está conosco e que Ele guerreia por nós e que Ele nos ama e Ele quer que a gente vença batalhas espirituais. Essas batalhas não são para nos derrotar, mas são para nós crescermos, para que nós adquiriramos confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança no poder do céu. E não apenas temos a confiança humana, temos a visão terrena, temos as armas terrenas, mas nós precisamos estar blindados com a couraça, com o capacete, com as sandálias, com o escudo, com a espada da fé. Então nós precisamos estar totalmente blindados espiritualmente para nós vencermos o diabo. E nós vamos ver esse sinal aqui que o Gideão ele pede a Deus. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Então nós podemos perceber aqui que Deus deu o sinal que Gideão estava ali esperando. Deus deu aquele sinal que ele estava ali confiando, né, para que Deus mandasse. Gideão queria e até precisava de uma prova, de um sinal para confirmar a sua fé e o chamado que Deus tinha para ele. Ele pediu que Deus desse um sinal, que era a prova, que era a comprovação daquilo que ele precisava. Deus sabe que algumas vezes iremos precisar de alguns sinais para comprovar a nossa fé, e Ele nos dá essas comprovações para afirmar a nossa confiança nele. Deus, ele nos dá esses sinais do cuidado dele, da justiça dele, da bondade dele. Ele nos dá esses sinais para que nós confiemos mais e mais nele a cada dia. E ele quer que a gente se mantenha firmes nele, firmes na fé, firmes no conhecimento, firmes na nossa caminhada com ele, né? E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, agora, falando mais do que os sinais, né? Porque a Bíblia mesmo fala que os sinais eles vão seguir ao que creem, né? Esses mesmos sinais que Jesus fez, nós também podemos fazer pelo poder dele, pelo poder que vem de Cristo. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus, para que essa fé genuína brote nos nossos corações, que ela seja cultivada dentro de nós, dentro da nossa alma. Então nós precisamos sim manter a nossa confiança no Senhor, confiar nele de todo o coração, amar ele e ser conduzidos por ele. Nós também podemos ler mais sinais, né, mais comprovações que Deus teve ali esse cuidado com Gideão, quando diz assim: disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, mas só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então nós podemos perceber aqui que Gideão ele
fez aquela confirmação de novo, né? Ele pediu de novo para Deus um sinal e ele teve esse sinal, essa comprovação que ele era o escolhido de Deus para aquela missão, né? Então Deus nos dá a comprovação, o sinal que precisamos, assim como ele fez com Gideão. Assim como ele fez com tantos homens de Deus, ele faz conosco hoje. A Bíblia fala que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então, até o dia, até a eternidade, de eternidade a eternidade, o Senhor é o mesmo. O Senhor nunca muda. Então, nós mudamos, o mundo muda, a sociedade muda, mas nós sabemos que Deus é aquele que nós podemos confiar sem medo, porque ele não muda, ele não falha, ele nos ama, ele cuida de nós e ele fala conosco através da sua palavra. Nós podemos também perceber aqui algo muito legal no caráter de Gideão. Essa animosidade, sem preguiça, sem a moleza, sabe? Nós podemos perceber aqui, quando eu for ler esse versículo, mas que nós também precisamos ter essa animosidade, nós precisamos ter esse zelo pela nossa vida espiritual, nós precisamos realmente manter a nossa vigilância. Aqui nós vemos o exemplo de Gideão, mas não é só para contemplarmos essa história e falarmos, ai, que história bonita, que história legal, e fecharmos a nossa Bíblia e ficar por aqui. Não, é para a gente praticar isso, colocar por prática, colocar isso como uma prática nas nossas vidas, de amor, de zelo, de cuidado, coisas que nós precisamos mesmo ter dentro de nós. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Então percebemos aqui que Gideão, ele se levantou de madrugada, ele não teve preguiça, não falou assim, já que o Senhor vai me dar a mesma batalha, eu vou dormir aqui até mais tarde, eu vou fazer agora a minha vontade, vou ir para um entretenimento, vou descansar, vou relaxar, porque a vitória vai chegar. Não, ele foi lá e acordou cedo, ele procurou ver quem era o exército, mais pra frente a gente vai ver isso, quem era o exército que Deus tinha escolhido. Gideão se levantou de madrugada, ele não teve preguiça, mesmo sabendo que Deus lhe dava a vitória. Precisamos confiar mais em Deus e não termos qualquer tipo de preguiça, de cansaço, qualquer tipo de retrocesso mesmo, de negligência. O Senhor quer ver em nós ânimo e disposição para obedecê-lo. Então esse ânimo e essa disposição são muito importantes na hora de cumprir a vontade de Deus, na hora de fazer Deus conhecido, porque se Deus não vê em nós pessoas prontas, pessoas que estão prontas a obedecer, pessoas que estão prontas para cumprir a palavra dele, quando que essa palavra pode ser cumprida, né? Porque Deus também quer ver uma atitude da nossa parte. Então, nós podemos ver isso na história de Gideão, que Gideão também era um homem que fazia a sua parte. Ele sim pedia comprovações para Deus, pedia sinais, mas ele também queria fazer a vontade de Deus, ele lutava para isso, ele era pronto para obedecer a Deus. Nós também podemos perceber agora uma coisa muito, muito importante na nossa vida de cristão, que é quando o Senhor nos prova. E a gente percebe isso em alguns versículos aqui que retratam essa provação aqui na caminhada de Gideão e que acontece nas nossas vidas até hoje. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Repare que Deus também agora provou Gideão. Gideão tinha pedido provas a Deus, né, se ele era um homem realmente escolhido. Mas Deus também provou ele, falando: olha, então você vai lá e você vai falar para o povo que aquele que é medroso não pode ficar mais. Então, Gideão provavelmente ele falaria assim: Senhor, mas a gente já está ainda em desvantagem contra o inimigo, porque a gente tem menos número de soldados do que ele. E agora a gente também tem que expulsar aqueles que são do nosso exército. Não posso fazer isso. A gente vai pelejar com aquilo que a gente tem. Esse aí é o Saul da vida, né? Saul, Deus falava para ele: olha, eu quero que você mate, extermine o rei lá da nação inimiga e que você mate tudo aquilo que for dele. Tudo, a população, os animais. Ele falava assim: não, eu acho que isso aqui é muito bom, acho que a gente pode poupar, né? Essas ovelhas, esse gado, esses bois, eu acho que é tudo muito bom. E esse rei aqui, não, esse rei ele pode se converter, esse rei é meu amigo. Não, ele pode sim, ele tem uma probabilidade de ser uma pessoa diferente.
Ele não cumpria a palavra de Deus na integridade. E quando Deus ainda ia usar ali o profeta para chamar a atenção dele e falar, por que você não cumpriu as minhas palavras? Não, é o povo. Não sou eu. Então, repare essa diferença entre atitudes e atitudes, pessoas e pessoas. Gideão, ele foi fiel a Deus, mesmo sabendo que isso causaria humanamente uma desvantagem entre os dois exércitos, né, entre o exército inimigo e o exército de Israel. Mas ele não procurou pensar com aquilo que é humano, ele não procurou pensar apenas com o lado humano dele, com o lado carnal, mas ele procurou pensar espiritualmente, ter a visão de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo é o medo, aquilo que nos torna incapazes. Então perceba que aqui 22 mil homens voltaram para casa por causa do medo. Deus tinha falado, tira, todos aqueles que forem medrosos voltem para suas casas. E 22 mil voltaram. 22 mil não são 22 pessoas. 22 mil não são 100 pessoas. Foram muita gente, foi uma parte enorme do exército. Dava para formar um exército só com esses 22 mil tímidos. Mas o medo é o primeiro inimigo a ser vencido. O medo, ele às vezes está assim, em grandes concentrações na nossa alma, mas nós precisamos vencer esse medo. Precisamos eliminar qualquer forma de timidez e medo de dentro de nós. Assim estaremos habilitados para a peleja. Assim estaremos totalmente habilitados para lidar na peleja que o Senhor nos colocar. O medo, ele nos trava, ele nos prende, ele sempre vai ficar ali. Você acha que você é capaz mesmo? Olha o inimigo é muito grande. O inimigo, ele tem as armas tal, o inimigo já é perito na guerra, o inimigo, ele pode te derrotar, ele pode te matar. Mas a coragem que vem de Deus, o posicionamento do céu fala, não, mas foi o Senhor que me deu a promessa, eu não vou me deixar parar, me deixar vencer por causa de um inimigo. Seja demônio, seja Satanás, seja o inferno inteiro, eu não vou parar por causa disso. Então, esse medo, ele precisa ser vencido, porque esse medo pode, sim, nos destruir. Outra coisa também que a gente aprende nesse versículo é a separação. Nós precisamos muitas vezes nos separar. Quando nós estamos ali falando de Deus para algumas pessoas, né, ou até para uma pessoa, e a pessoa não quer saber, a gente precisa manter essa distância. Porque se a gente ficar ali falando, essa pessoa não quer saber, essa pessoa vai começar a querer falar as ideias dela e ela vai começar a querer influenciar. Essa iria ser a segunda separação daquele grupo, pois dentro de um grande número de pessoas, poucos saíram para a peleja, como nós vamos ver nos próximos versículos, que dizem assim: Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então aqui Deus coloca mais uma prova, mais uma coisa que Gideão tinha que cumprir. Deus queria que Gideão fosse obediente, Deus queria passar esse exército de Gideão, esses homens que se prontificaram para a guerra, em uma peneira fina ali, em um pente bem fino, porque só tinha que ficar um número bem reduzido de pessoas mesmo, para que fossem os escolhidos, que Deus ia lutar ali usando eles, né? Deus ia fazer um milagre com o impossível, com aquelas pessoas. Então aqui nós podemos ver essa separação mesmo. Todos os homens que lamberam a água igual cães, né, com a língua na água já, esses iriam para a guerra. Agora, todos aqueles que lambessem a água assim, levando as mãos à boca, esses não poderiam ir. Porque a gente percebe que Deus, ele quer usar o extraordinário, o impossível. E aqueles que estavam ali bebendo a água daquele jeito, iriam ser aqueles que não iam participar da peleja. Então, Deus escolheu essa forma de luta, Deus escolheu essa forma de escolha, e Deus sabe por que escolheu.
né? Deus sabe como ele trabalha, Deus ele sabe quem ele usa. Então, esses escolhidos para a peleja foram apenas 300 homens. 300 homens foram escolhidos para pelejar junto com Gideão. Deus trabalha com aquilo que é improvável. Então, repare que antes um exército de mais de 22 mil, porque 22 mil foram os medrosos, mas os outros que foram embora porque levaram a mão na boca, né, para beber água, foram todos que foram embora. Imagina o tamanho daquele exército, né? O primeiro exército que Gideão pegou. Mas Deus resolveu usar 300 homens. 300 homens para vencer um exército que era como os gafanhotos. Um exército que era enorme e que não tinha probabilidade humana, né, de sair vencedor. Mas Deus sabia que ele ia fazer um milagre. Então, nós podemos ver também a obediência que Gideão teve, no versículo 8, que diz assim: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Então, repara que mesmo sendo algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que parecia uma loucura para as pessoas normais, humanas, que tinham uma visão totalmente terrena, podia parecer uma loucura. Mas Gideão, ele cumpriu, ele obedeceu aos mandamentos do Senhor. Nós, assim como Gideão, devemos obedecer a Deus. Não podemos achar que a nossa maneira, do nosso jeito é melhor, pois isso seria um equívoco, um erro. O Senhor sabe como trabalhar, o Senhor não precisa do nosso jeitinho e da nossa forma de ver a vida. Então, Gideão, ele foi fiel ao Senhor, ele obedeceu, e nós precisamos ser pessoas assim, obedientes ao Senhor. Ele foi obediente do começo ao fim, mesmo não se achando apto para aquilo, mesmo ele não se achando a referência apto para aquela tarefa, ele realmente obedeceu às palavras do Senhor. Outro versículo muito bacana, né, que nós podemos aprender grandes lições, é o versículo 9, que diz assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial. Nós percebemos que Deus ia dar mais uma comprovação para Gideão, que ele iria usar ele. Então Deus fala para ele descer, ele com um moço dele, um moço só, pura, para o arraial inimigo. Então nós percebemos aqui que quando Deus nos dá a certeza da vitória, Deus é aquele que nos mostra a hora certa de agir. Precisamos confiar que ele vai confirmar a vitória. Ele vai confirmar a vontade dele, vai confirmar o desejo dele. E o Senhor conhece também aquele que ele designa. Repare que Deus aqui, ele escolheu até o moço que ia junto com Gideão. Ele fala, olha, vai com o teu moço pura. O nome do moço era Pura. Então, o Senhor sabia que Gideão ainda temia atacar e precisava de mais uma comprovação. Deus nos conhece, sabe que somos pó. Por isso ele age conosco muitas vezes com seu amor e sua misericórdia. E ele sabia que no caso de Gideão, ele queria, né? Ele precisava de mais um sinal, e ele faz isso conosco. Muitas vezes Deus sabe que a gente precisa de mais uma comprovação, mais um sinal, mais uma resposta, e ele manda esse sinal, manda essa resposta. E Deus também, ele escolhe os seus, ele sabe, ele conhece quem ele vai designar para andar do nosso lado, para ser aquela pessoa que vai nos fortalecer também na fé, que vai nos ajudar na jornada da vida. Então, nós podemos perceber isso, que Deus, ele designa cada coisa e cada situação. Deus designou aqui quem ia com Gideão, e Deus designou de que forma ele ia ouvir, de que forma ele deveria fazer para ir saber essa comprovação. No caso aqui, iria ser no exército inimigo mesmo. Outra coisa é a adoração, a gratidão a Deus, que a gente pode ver mais expressa nos próximos versículos, que dizem assim: e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial.
Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então perceba aqui que o Gideão, ele adorou a Deus. Depois que ele teve ali esse momento de resposta, ele exerceu a sua gratidão a Deus. E Deus quer que nós façamos isso com ele também. Nós precisamos adorar mais a Deus, glorificar mais a Deus, agradecer as respostas de Deus e o cuidado de Deus conosco. Então, as coisas, elas pareciam aqui impossíveis. A gente vê aqui descrito como estava acampado esse exército inimigo, e a gente fala, olhando humanamente, a gente fala, nossa, não tinha solução mesmo. Com 300 homens, né, com talvez 22 mil, até conseguisse alguma coisa, com 50 mil conseguisse outra, mas 300 homens, mas Deus queria provar que era ele que estava fazendo o milagre, como ele mesmo fala, porque se fosse só o povo, pela vontade deles, pelo desejo deles ali, se fosse muita gente, eles iam falar, não, a gente deu sorte na guerra, a gente é bom guerreiro, a gente consegue, mas Deus queria provar que era ele que estava dando a vitória, ele queria provar e mostrar para aquele povo que era ele quem estava dando a vitória na peleja, era ele que estava ali transformando aquele quadro de miséria daquele povo. Então, Gideão, ele adorou o Senhor, ele adorou a Deus, mesmo a gente vê aqui que era uma forma que não era pensada. Imagina que do exército inimigo, um homem, um soldado vai estar contando para outro o sonho e ainda vai estar dando a revelação do sonho. Esse aqui é o Gideão, ele fala até quem era Gideão, que era um homem israelita, que ia acontecer a derrota ali, como que fala aqui, né, que queria estar contra ali o exército e ia dar tudo certo. Então o Senhor estava com o Gideão, né? Nós sabemos disso. Outra coisa que a gente vê aqui é a liderança, é o Gideão como general, né? Precisamos ter e querer conduzir pessoas a Cristo, né? Gideão, ele era um líder, ele foi um líder usado por Deus, um homem usado por Deus para dar o exemplo, né, de obediência, de fé, e também foi um homem usado por Deus para conduzir aquele exército de 300 homens rumo ao exército inimigo, né? E a gente pode ver isso nos próximos versículos, que dizem assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Repara que ele aqui se coloca como um exemplo. Ele fala assim, os soldados, olha, do jeito que eu fizer, vocês vão fazer. Será que a gente tem sido essas pessoas? Olha, você faça do jeito que eu fizer. Olha, não passe por esse lugar, porque esse lugar aqui é destruição, esse lugar aqui não vai dar certo. Ou será que a gente tem levado bem light, bem tranquilo? Nós precisamos ser pessoas fortes, nós precisamos ser pessoas que ajudam outras pessoas na fé, na caminhada com Deus. Nós percebemos aqui que Gideão, mais do que mandar, mais do que falar assim, olha, vocês façam isso, 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 isso. Não, ele falou assim, vocês vão fazer como eu fizer. Sabe, como até o apóstolo Paulo fala, ele fala assim, podem imitar a mim, sejam imitadores meus assim como eu sou de Cristo. Então nós precisamos aqui ter essa intimidade tão estreitada como até o apóstolo Paulo tinha, de falar que as pessoas poderiam imitá-lo porque ele imitava a Cristo. É claro que Cristo é sempre o nosso maior referencial, nós devemos imitar principalmente a Cristo, mas nós vemos aqui muitos exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de homens que foram fiéis ao Senhor, de homens que se esforçaram, fizeram o melhor de si, e Deus veio com o milagre, Deus veio com a provisão, Deus veio com o socorro. Nós também podemos ver o significado, que é quando nós percebemos o que foi escolhido para essa hora da peleja. Aqui a gente não está falando apenas de armas humanas, mas nós estamos falando de armas espirituais, quando diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um das suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. As trombetas significam adoração. As tochas significam vigilância. Precisamos ter a adoração a Deus em nossas vidas e sermos vigilantes. Então repare que eles estavam ali com as tochas, trombetas
e era isso que eles iam usar para a batalha. Não sei se tinha, né, alguma espada ali, mas nós devemos pensar que a nossa briga é espiritual. E como nós vencemos Satanás? Com armas espirituais. Satanás não vai se dobrar com um revólver, com uma arma, com uma faca. Não, é com armas espirituais. Coisas que vêm de Deus. Então, nós precisamos ter adoração a Deus em nossas vidas, né, para nós ganharmos, vencermos essas brigas espirituais, essas batalhas, essas guerras espirituais. Outra coisa que nós vemos claramente aqui é que o Senhor peleja por nós, assim como ele pelejou por Gideão e por aqueles 300 homens. E a gente vê isso quando os versículos dizem assim: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, no princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias das trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Então perceba que com aquela estratégia que o Senhor tinha dado para Gideão, né, das trombetas, das tochas, dos vasos, foi com esse milagre que o Senhor fez a obra ali e eles saíram vencedores. Quando estamos aliançados com o Senhor, andando em obediência, o Senhor peleja pelas nossas vidas, Ele luta as nossas batalhas, Ele peleja as nossas guerras. Então nós precisamos estar cada vez mais firmes no Senhor, cada vez mais firmes em Deus. E o Senhor, Ele vai pelejar por nós. A nossa guerra espiritual, ela é constante, não é só num momento específico como Gideão aqui, mas ela é a todo minuto, a todo instante nós estamos em guerra contra Satanás e seus demônios. Então nós precisamos também seguir aquilo, né, que a gente vê na palavra aqui, no caso, encurralando o inimigo. Perceba que eles estavam ali em volta do arraial, já tinham se trocado até as guardas, mas eles estavam ali em volta. E o diabo também faz isso. O diabo, ele é tão astuto, ele já sabe, porque ele já tem anos e anos e anos de experiência, que ele já sabe como ele faz uma guerra. Então, como a própria Bíblia fala que Satanás está como um leão ao nosso derredor, bramando, né, como um leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos acabar com toda a estratégia maligna que visa a destruição das nossas almas. Não dê brechas ao inimigo, pois se ele encontrar espaço para agir nas nossas vidas, ele vai ali fazer uma destruição. Então tampe as brechas e destrua tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é satânico, tudo aquilo que é contra a Deus, contra o reino de Deus. Né? Então nós precisamos aqui fazer como Gideão fez. Nós vemos aqui que ele manda até mensageiros, como vou ler nos próximos versículos, que dizem assim: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e todo de Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-barra. Repare que o Gideão também, ele teve essa estratégia. Ele não ia deixar o povo fugir só, simplesmente, aqueles povos do Oriente, os amalequitas. Ele também mandou mensageiros. Então, nós precisamos também ser mensageiros do reino, fazer parte do exército do Senhor, fazer parte daqueles que vão para a peleja. Você vê que ele não ficou apenas nos 300, né, naquele momento da guerra ali, de quebrar os jarros e ter ali as tochas, eram 300, só que depois ele convocou outras pessoas também, né, para perseguir aqueles homens que tinham fugido. Então persiga Satanás, como a Bíblia mesmo diz, né, o salmista diz: persegui os meus inimigos e eu os alcancei, e não voltei até que eu tivesse destruído. Então nós precisamos acabar de vez com tudo aquilo que é uma ligação entre a gente e a carnalidade, a gente, o diabo, a gente e o mundo. Expulsar de dentro de nós tudo aquilo que é contra Deus. Outra coisa é destruindo o inimigo, como nós mesmos vamos ver nos próximos versículos, que dizem assim: e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram a Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb, a Gideão da além do Jordão.
repare que eles destruíram ali fisicamente. Nós precisamos lutar espiritualmente, mas esses homens, eles destruíram os inimigos. Não aceite, rejeite, expulse, não faça alianças com o inimigo. Então, destrua tudo aquilo que é contra Deus. Então, tudo aquilo que a gente percebe que é do diabo, que funciona ali para o diabo querer algo conosco, alguma ligação conosco, destrua, rejeite. Destrua toda a fortaleza maligna que está em sua vida, na sua alma, no seu coração. Destrua tudo aquilo de dentro de si mesmos que faz ligação junto com o diabo, que faz uma aliança com Satanás. Então, não aceite nada, nenhum manjar, nenhuma mesa, nenhuma aliança maligna, sabe? Não estou falando agora de matar pessoas, né? Aqui no caso era físico, mas nós precisamos pelejar espiritualmente pelas nossas almas. Nós precisamos ter o discernimento que vem dos céus. Nós precisamos amar o Senhor e pelejar as guerras do Senhor nas nossas vidas e nas nossas mentes. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês, que nós venhamos ser bons guerreiros, arregimentados no batalhão de Cristo, sendo soldados do Senhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!